I'm sorry. Olá, comunidade falante da língua portuguesa. É um prazer estarmos aqui novamente com vocês, trazendo o nosso Summer Viva programa para a sua casa, bem pertinho de você. E, como sempre, estamos com convidados especiais, trazendo informações que podem ajudá-lo a saber lidar melhor com o seu dia a dia, seja relativo a você, a sua família, os seus filhos. E sim, hoje nós vamos falar de filhos, de crianças, e é um prazer estar aqui com a nossa querida Fernanda Vilar. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adriana. Eu agradeço muito a sua presença. A Fernanda é diretora do programa Parent Child Home Program, não é isso, Exato. Fernanda? Eu acho que eu vou começar fazendo essa pergunta. O que quer dizer Parent Child Home Program? Que tipo de programa é esse? É um programa desenvolvido nas escolas de Somerville, não é isso? É um programa nacional, na verdade, que existe em várias cidades em Massachusetts e em Somerville, parte das escolas públicas de Somerville. Então, é um modelo nacional, é um programa que já existe há mais de 45 anos e que foi criado por uma psicóloga em desenvolvimento infantil. E o Parent Child Home Program é um programa de visitas domiciliares para ajudar a família com crianças de 1 ano e meio a 4 anos de idade a terem o amor pela leitura, começar a ter o hábito de ler bastante e usar materiais e brinquedos educativos. Olha só que interessante, quer dizer que esse programa visa alimentar nas crianças esse amor pelos livros e pela leitura. E isso, Fernanda, seria em português também ou só em inglês? Em Somerville, as nossas home visitors, as pessoas que vão em casa visitar, a gente tem pessoas que falam português, espanhol, Haitian Creole, árabe e francês. Tá? Então, a gente trabalha com uma população brasileira bem extensa aqui em Somerville. A gente visita várias pessoas. E eu tento conseguir materiais, conforme o máximo que eu puder, que sejam materiais em português. Então, quer dizer que dentre essas famílias, né, que são beneficiadas por esse programa, você tem uma série de famílias brasileiras. Brasileiras, várias famílias brasileiras. Quantas famílias você atende no momento, Fernanda, com esse programa? O nosso grant, né, o dinheiro que a gente recebe do Estado é para visitar 32 famílias esse ano. Em anos passados, a gente já visitou até 73 famílias. Mas por falta de fundos, hoje em dia a gente visita 32 famílias, o que já é um número bem grande, né? Com certeza, porque me parece ser um programa muito bem elaborado, porque a Fernanda inclusive trouxe todo esse material aqui que está disposto aqui nessa mesa, um material didático encantador. Fernanda, você gostaria de falar um pouquinho para nós sobre esse material? Esse material chega até essas famílias, como que isso acontece? O material ele é escolhido, eu faço o currículo adequado à idade das crianças. Então, o currículo tem uma progressão de idade. Então, a maioria das crianças começa o programa quando tem 1 ano e meio, 2 anos, então os materiais são mais adequados para aquela faixa etária. E aos pouquinhos vão ficando mais sofisticados, mais avançados, até 4 anos de idade. Então, a ideia é acompanhar a criança durante essa fase de desenvolvimento e dar toda a base, todas as habilidades que ela necessita para começar para a escola mais preparada, né? Conhecendo vários livros, principalmente, e tendo brincado com materiais educativos, né? Que hoje em dia a gente tem deixado um pouquinho mais de lado, usando muito mais a tecnologia e brinquedos eletrônicos, né? Verdade, então essa também é uma tentativa de trazer de volta para essa criança os brinquedos e os livros, né, para que ela possa se desenvolver. Porque usando esse material, a criança está desenvolvendo as habilidades de pré-alfabetização, as habilidades básicas que muitas crianças estão chegando hoje em dia na pré-escola com falta dessas habilidades. Ou seja, da parte de motricidade fina, na parte até de motricidade ampla, a parte psicoemocional, de conseguir esperar a sua vez, de sentar para ler um livro. Todas essas habilidades a gente tenta
preparar a criança, ajudar os pais, né, porque a nossa visita é por 30 minutos, 2 vezes por semana, então é orientar os pais de como eles podem continuar fazendo aquilo, quais são as prioridades, o que a criança precisa mais nessa fase. Tudo baseado com o que a gente sabe hoje em dia em desenvolvimento de cérebro. Então tem uma pesquisa por trás de tudo isso e a gente tenta mostrar para as famílias entenderem o porquê que a gente está fazendo cada coisinha dessas. Então, na verdade, o que em geral a gente imagina que existe um ano em que a criança aprende a ler, esse é um equívoco, não é, Fernanda? Ela aprende a ler desde que ela entra em contato com o mundo, não é? São as habilidades de pré-alfabetização. Então, a escuta, só ela escutar, ela ver um livro, ela conseguir reconhecer letras, que se escreve da direita para a esquerda, em outros idiomas da esquerda para a direita, todas essas coisas são habilidades de pré-alfabetização e que às vezes as crianças pulam, não tem a fundação tão forte quanto se gostaria que tivesse para quando entrarem na pré-escola. E algumas vezes elas têm algumas dificuldades no momento em que estão na escola, porque não tiveram esse momento anterior, esse momento prévio bem desenvolvido, não é isso? Exatamente. Fernanda, nesse caso, você falou nos livros, né, nesse amor pelos livros, e a gente também está vendo alguns brinquedos educativos. Então, nesse caso, esses dois elementos caminham juntos, né? Essa pessoa que vai na casa dessas famílias, essa orientadora, ela senta com a criança e com os pais para brincar e ao mesmo tempo que ela brinca com as crianças, ela orienta os pais de que maneira eles podem, né, criar um ambiente mais suscetível para a aprendizagem, não é isso? Exato. O programa é por 2 anos, tá? O currículo é por 23 semanas para programa 1, as crianças mais novas, e depois mais 23 semanas para programa 2. As crianças que já estão um pouquinho mais de 3 anos. A gente não faz home visits durante o verão, porque a gente segue o calendário da escola pública. Então, geralmente as visitas vão de outubro a junho. E a home visitor, a visitante domiciliar, ela vai na casa e leva uma semana um livro, na outra semana um brinquedo. Na próxima semana um livro, ou na próxima semana um brinquedo. Então, as atividades são intercaladas, para construir devagarinho o amor pelos livros. A gente tem um foco muito grande na leitura, mas o brinquedo educativo completando o currículo durante todas essas 23 semanas. E o material, Fernanda, fica na casa das crianças, fica com as famílias? O material é presente para a família, porque o que a gente quer é que a família tenha esse material em casa e continue usando quando a home visitor não está lá. Então, a home visitor vai modelar, vai mostrar algumas ideias de como começar. Ela não está ensinando, ela não é uma teacher, tá? Ela não vai na casa para ensinar alguma coisa para a criança. Ela vai ali para trabalhar junto com a mãe, ou o pai, ou a avó, quem quer que seja, e com a criança. E de lá, a mamãe vai continuar fazendo o mesmo tipo de atividade com a criança. Vai ver o quanto a criança gosta e quanto é importante, e a gente gostaria que tivesse mais tempo para ter mais interação verbal. Que as famílias tivessem mais um tempinho para sentar no chão com a criança e interagir e aumentar o vocabulário, fazer esse tipo de atividade. Você acha, Fernanda, que hoje, até acho que as famílias às vezes justificam essa atitude de deixar as crianças em frente à TV ou ao computador, né, o telefone que seja, você acha que as crianças estão perdendo o contato com esse material, que elas podem tocar, os livros, que a gente sempre fala que o livro também tem um cheiro, né? Não é só uma história ou para contar, mas tem um cheiro, né? A gente sente, você sente que, de alguma maneira, as famílias estão deixando de lado esse momento de sentar no chão ou de contar histórias antes de dormir, em nome dessa vida corrida que a gente acha mais prático deixá-las frente à TV? Isso está acontecendo cada vez mais e a gente entende, acontece na minha família também, a dificuldade que a gente tem, a correria do dia a dia e todas as coisas que a gente precisa cuidar. Mas as crianças que são menos expostas a esse tipo de atividade estão sendo menos preparadas para a escola. Então, quando elas começam para a escola ou kindergarten, elas já entram com um pouquinho de atraso e levam mais tempo para se adaptar. E hoje em dia, cada vez mais está sendo
requisitado mais coisas na escola, né? A gente tem, aí chega terceiro ano, a criança tem que começar a fazer a testagem, a gente já sabe. Então, a gente quer que toda criança comece a pré-escola no mesmo nível, que tenha tido a oportunidade de trabalhar com todos esses materiais e desenvolver as habilidades básicas que a criança precisa e que não está se desenvolvendo. Então, já tem pesquisas que estão comprovando crianças entrando para a escola com falta de segurar o lápis, porque nunca usou um crayon, nunca usou um giz de cera, ou uma tesourinha de cortar papel, ou a parte emocional da criança, né, da criança saber esperar, poder sentar no chão e ler um livro. Então, também dá mais trabalho para os professores, vamos dizer assim, quando chega, né? Numa sala de aula com várias crianças que custam para conseguir sentar e ficarem quietinhas, para o professor vai ser mais difícil dar atenção para todas as crianças. É verdade. Fernanda, as pessoas que já estão inscritas, as 32 famílias que já estão inscritas, elas souberam do programa através da própria escola? Foi comunicado a elas na própria escola? A maioria das famílias aprendem, ficam sabendo do programa através de outra família que já teve no programa. Sim. Tá? A gente recebe, às vezes, um programa encaminhando uma família que qualificaria para o programa, mas a maioria é quando a gente vai nas feiras, a gente fala com as famílias, a gente bate na porta das casas. A gente está tentando achar as famílias que estão um pouquinho mais isoladas no sentido de não saberem que esses programas estão disponíveis. Na cidade de Summerville, né? Nesse caso, as pessoas que estão nos ouvindo agora, caso alguém se interesse pelo programa, né, para que o seu filho possa participar junto com os pais, a família de maneira geral, o que elas devem fazer, Fernanda? Telefonar para mim, pode deixar recado no 617-625-6600, que é o telefone geral da cidade de Summerville, e a minha extension é 6992. Então, 6992 é o ramal da Fernanda, a extensão dela. Caso você tenha interesse, você pode sim entrar em contato com ela, mas isso não significa que imediatamente você já possa ser adicionado ao grupo. Teria que esperar um novo processo, não é isso? Exatamente. Para esse ano, a gente já está com o grupo mais ou menos completo, já que se começou as home visits, mas a gente está sempre colocando crianças na lista de espera. E durante o ano, se abre um espaço, eu consigo fazer com que a home visitor comece a visitar uma família nova. Então, geralmente começa em outubro, todas as famílias, um grupo de 32 crianças começa em outubro. Se não, às vezes, durante o ano, a gente também vai inscrevendo outras crianças durante o ano. Ótimo. Fernanda, eu sei que além desse programa, você também trabalha com os playgroups, não é? Um espaço onde as crianças podem visitar e eu sei também que esse trabalho é oferecido em diversas línguas, não é? Não só em inglês. Isso. E eu queria que você me falasse um pouquinho, porque caso as famílias interessadas em desenvolver, né, no seu filho esse amor pelos livros e estar mais preparado para quando chegarem na escola formal, eles podem se utilizar também dos playgroups como um espaço onde eles têm contato com tantos livros e brinquedos, não é isso? Claro, e a criança está ali, está socializando com outras crianças num ambiente seguro, com vários materiais educativos. É uma escolinha por 1h30, né? Então, como que estão ali brincando. funcionam os playgroups? Onde você agora está? Eu soube que você se mudou, não é? O seu programa agora está em outro espaço físico, então fala um pouquinho para nós sobre isso. A gente está na Escola Cummings, na antiga Escola Cummings, ao mesmo lugar onde está o Centro de Informação para os Pais, na 42 Prescott Street. Tá? Então, a gente tem uma sala grande lá, onde a maioria dos playgroups acontecem ali, ou na Escola Kennedy. Na Escola Kennedy também tem uma sala onde os playgroups acontecem. O de português é na Escola Cummings, é na Prescott Street, é nas quartas-feiras, das 11h ao 12h30. É de graça, é livre para todas as pessoas que moram em Summerville. A gente tem playgroups em inglês, em nepali, em espanhol e em português. Tá? E os playgroups, eles são por 1h30, mais ou menos. Tem uma facilitadora que está
fazendo atividades com as crianças, depois vai fazer 1 hora de cantos, vai sentar no chão e cantar música, as mães vão interagir, tem um horáriozinho de um lanchinho e a gente está cantando, o de português, por exemplo, a gente está fazendo o grupo todo em português e cantando cantigas de roda e dando suporte, apoio para as mães, se elas têm alguma dúvida, se elas querem conhecer alguma coisa de educação infantil, de desenvolvimento infantil, a gente tenta conversar com elas também durante esse tempo. Veja, eu tive o privilégio de estar num playgroup como facilitadora já. E eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito encantada, porque então se você tem um filho, ou às vezes não eram pais que estavam, eram avós e também babysitters, que levaram as crianças para esse espaço, onde tem uma série de livros e brinquedos e pessoas interagindo, e sinceramente eu fiquei muito encantada. Então eu encorajo cada um de vocês, famílias, pais, avós, né? E também as babysitters, porque é um espaço lindo, educativo, criativo, onde você pode estar, a sua criança vai estar em contato com outras famílias e, como a Fernanda colocou, a oportunidade também de trocar experiências entre os pais, não é? Ou entre as pessoas que estão ali com aquelas crianças, eles trocam ideias, as crianças têm um contato, né, com a cultura de uma determinada, né, nação, no caso, e eu acho que essa é uma oportunidade bacana que a gente não pode deixar de divulgar, porque é um espaço livre, democrático, todo mundo pode entrar, é gratuito, não é, Fernanda? Exatamente. E muito, assim, edificante. Eu aconselho que vocês visitem. Tem uma maneira das pessoas consultarem os locais e os horários dos playgroups, Fernanda? Tem na website, eu acho que agora os playgroups estão fechados, porque a maioria já está lotado. Não o playgroup em português, o de Nepali, o de espanhol, a gente está sempre inscrevendo pessoas novas. Em janeiro vai começar um período novo de inscrição e a gente coloca o schedule, o horário dos playgroups na webpage da Escola Pública de Somerville. Tá, então se alguém tiver interesse de conhecer, até para se planejar, antes mesmo, né, que possa se inscrever no site das escolas, o horário dos playgroups estão disponíveis, né? Isso. Agora, ao mesmo tempo, eu pergunto, as pessoas têm que se inscrever? Para os de inglês é necessário inscrição, tá? Para os de português, de Nepali e espanhol é drop-in. A pessoa pode só aparecer e ir no playgroup. Então pode checar o horário na página das escolas e você já falou que então, no caso, o playgroup de português fica aqui na Cummins, que é o mesmo local onde é o Parent Information Center, né? Isso. Todo mundo que passou pelas escolas teve que fazer sua matrícula lá, então sabe exatamente onde é. Nesse caso, a pessoa pode chegar sem ter que se inscrever, não é isso? Trazer sua criança e ela entra imediatamente em contato com outras. Então, você falou que qual é o dia da semana? É nas quartas-feiras, das 11 ao meio-dia e meio. Então, veja bem. Agora até janeiro. Não sei se depois, para começar a segunda sessão em fevereiro, se vai haver alguma mudança de horário. Mas as famílias podem sempre ligar para mim e eu vou explicar os dias, ou se tem alguma mudança, pode sempre entrar em contato comigo em algum momento e me deixar uma mensagem que eu vou ótimo. passar Então, gente, não melhor. deixe de contactar a Fernanda, tanto se você tiver interesse no programa das visitas, de preparação, né, para a criança antes que ela entre na escola, como para os playgroups. Fernanda, eu estou vendo tantos livros aí e eu estou vendo que tem alguns livros em inglês, mas que estão, de alguma maneira, com a etiqueta traduzidos em português. Você pode mostrar para nós, por favor? Quem fez esse trabalho, você? A gente a gente traduz alguns livros, o máximo que a gente puder, dentro da capacidade, com labels e cola nos livros, como uma forma de incentivar a mamãe ou o papai a ler o livro. O que a gente quer explicar é que não tem necessidade de ler todas as palavras do livro, que a gente pode ler as figuras, falar sobre as histórias, inventar uma história, que não precisa ler exatamente todas as palavras do livro. Mas a gente realmente acha que se os pais, nas primeiras semanas, podem ler o livro e entender melhor a história, eles se sentem mais confortáveis de continuar lendo mais. Então, a ideia em tentar traduzir assim é para os pais realmente acompanharem a história e se sentirem mais confortáveis até começar a ler o livro só através das figuras, né? E eu, particularmente, adoro o livro infantil, é uma coisa que sempre fui muito envolvida
com a leitura infantil e aprendi muito inglês lendo esses livros. Então, é uma ótima maneira para os pais também, que às vezes não falam muito inglês, a poder aprender palavrinhas novas. É uma linguagem simples, é com figuras e é divertido. Quando os pais se divertem lendo um livro, faz toda a diferença, né? Então, não seria aquela leitura automática, é você se envolver tanto quanto, né, a criança está envolvida, né, Fernanda? Eu também, como a Fernanda, eu também tenho paixão pelos livros infantis e confesso que eu tenho até alguns livros guardadinhos no meu computador que eu gosto muito de escrever. Quem sabe um dia eles venham à tona. Mas eu achei muito interessante a iniciativa da Fernanda de pegar uma etiqueta, fazer a tradução, uma vez que não é muito simples achar os livros totalmente em português, não é isso, Fernanda? Embora eu tenha visto que você tem alguns, não tem? Eu consegui comprar alguns livros numa loja aqui nos Estados Unidos. Eles são traduzidos, eles são bem mais caros do que os outros livros, né? E eles geralmente são traduzidos no português mais de Portugal, né? Então, tem algumas nuances, algumas diferenças, mas perfeitamente claro para a gente poder ler, né? Então, ajuda muito as famílias a se sentirem confortáveis, a continuar lendo, né? É realmente como um incentivo. Então, o máximo que eu encontro de livros em português, a gente compra e tenta distribuir para as famílias. Se não, a gente traduz e manda para as famílias também, com os labels traduzidos. Fernanda, eu tenho uma proposta para fazer para você e para o grupo que está nos ouvindo agora. Porque muitas pessoas, né, às vezes me perguntam, eu tenho alguns livros, né, da literatura infantil em português na minha casa, meus filhos já cresceram, eu gostaria de doar, ou mesmo alguém que realmente queira doar livros, tenha também essa paixão por livros, você aceitaria livros doados por pessoas em português para que o seu acervo venha, né, a crescer e você possa distribuir mais livros no programa? Eu acho ótimo, maravilhoso. Então, se alguém tiver interesse de fazer essa doação, né, Fernanda, como esse nosso programa é colocado também, né, não só a nível nacional, o municipal, mas pessoas de outros países também costumam, né, nos ouvir, porque a gente sempre está colocando esse link no Facebook. Então, se alguém de outro país, por um acaso, também tenha livros, né, especialmente os amigos do Brasil, né, donos de escola no Brasil, se eles quiserem doar livros infantis para beneficiar esse programa, né, de crianças brasileiras que estão morando aqui nos Estados Unidos, para que eles não percam também o contato, não é, com a sua própria cultura e literatura, você poderia novamente dar o seu telefone para que essas pessoas, ou seu e-mail também? O meu telefone é 617-625-6600 e a extensão 6992. Então, se você mora aqui, procura a Fernanda, 6992, a extensão dela no telefone da cidade de Somerville. E se alguém mora fora, mas porventura queira enviar, você poderia contactá-la através do e-mail? Claro, é F de Fernanda, meu sobrenome, Villar, VILLAR, @k12.somerville.ma.us. Muito bem, se você tiver alguma dúvida, também pode entrar na página das escolas públicas de Somerville e colocar o nome da Fernanda Villar com 2 L's e você vai encontrar todas as informações sobre a Fernanda, incluindo o e-mail. Então, se alguém quiser fazer parte desse programa, indiretamente que seja, mesmo que você esteja em outro ponto do planeta, eu acho que é uma oportunidade de saber que seus livros, né, que a sua doação vai chegar pertinho dessas crianças que estão aqui e mantendo esse contato com suas raízes, não é? Fernanda, eu não posso deixar de falar que agora no dia 15 de novembro, eu estou muito animada com isso, porque o Summer Viva vai estar lá. A gente vai ter uma mesa com as informações sobre o Summer Viva. A gente vai ter a Feira de Literatura Infantil, não é? Vai ser no dia 15 de novembro, gente, é um sábado. Todo mundo pode ir, levar seus filhos e vai ser... Onde vai ser essa feira, Fernanda? Conta para nós. É na Escola Healy. Está o endereço ali na 5 Mansion Street, aqui em Somerville, das 10 ao meio-dia. E essa feira a gente está fazendo essa feira durante vários anos, repetindo, e a ideia é que todas as creches e daycare centers de Somerville vão estar lá e outros programas na sua mesa, distribuindo algum material, e cada um vai estar trabalhando com um livro, atividades relacionadas a um livro.
E a gente vai ter leitura de livros também, vai ter uma série de atividades divertidas. E Curious George vai estar lá passeando também. Veja, eu fui ano passado, gente, a feira é linda, eu acho que é uma oportunidade bacana para as crianças, para a família, todo mundo junto, em nome, né, do desenvolvimento dessa criança e da paixão pelos livros. E então, o Summerville vai estar lá, Fernanda, porque a gente vai falar um pouquinho dos serviços da cidade de Summerville. Isso. E nós gostaríamos muito que essas crianças fossem agentes e comunicassem aos pais serviços que nós temos aqui, que nós disponibilizamos como o 311, né? A gente tem está sempre avisando aos pais a oportunidade de moradias mais baratas, eventos, emprego. E eu vou adiantar aqui que quando nós estamos oferecendo esse programa de moradia, Fernanda, a gente tem um sistema de loteria. E a última loteria, quem ganhou foi uma brasileira. Olha, ela gente. Hoje está num apartamento, a gente vai entrevistá-la logo, logo. Ela hoje está num apartamento aqui na McGrath, novinho, pagando um preço assim bem abaixo do mercado, porque ela participou do programa da cidade. Então, a cidade de Summerville está preocupada, assim, que as pessoas permaneçam aqui, que tenham condições melhores de vida, especialmente, né, o cuidado que Summerville tem com as comunidades imigrantes. Eu acho que é louvável, né, o trabalho que tem sido feito e eu quero dizer para vocês que eu sou muito encantada com esse trabalho que a Fernanda desenvolve, né, junto com a equipe dela. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o que a Fernanda vem fazendo, no sentido de que as crianças venham a ter esse contato, ou voltem a ter esse contato com os livros, com os brinquedos educativos e essa interação, né, família, criança, mediada pelos livros, pelas histórias. Então, vamos nos deixar encantar, né, Fernanda, e vamos participar dessa feira. Nessa feira, as pessoas podem ter, como a Fernanda já falou, elas podem ter informações sobre daycares, pré-escola. Se você está procurando um lugar para o seu filho ficar, eu vejo muitos residentes nos perguntando se a gente poderia encaminhá-los a essas propostas todas dos trabalhos com criança. Então, veja, se você está em busca de um espaço para o seu filho, de um espaço interessante onde ele possa aprender e interagir, não deixe de participar da feira no dia 15 de novembro, na Healy School, seria de 10 ao meio-dia, não é isso, Fernanda? E eu posso falar como alguém que já participou. É encantador, é informativo e muito interessante. Fernanda, eu queria te agradecer bastante, não só por ter participado do programa, mas por você continuar apaixonada, né, pelo que você vem fazendo. Eu acho que isso é uma característica, né, de nós brasileiros que estamos aqui, né, buscando não só uma vida melhor para nós, mas especialmente para toda a comunidade que chegou até aqui através de um sonho, não é isso? Exatamente. Obrigada, Adriana. E eu acho que a gente tem muita sorte de estar em Summerville também e ser realmente incentivado a continuar fazendo muito esse trabalho, né? Eu adoro o que eu faço, sei que faz muita diferença e convido a todas as famílias a procurarem mais programas e atividades. Eu estou aqui para tentar ajudar o máximo que eu posso. Muito obrigada, Fernanda.